Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ O Incrível Homem-Aranha, edição número 16. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. Amanhã desperta em Nova York, enquanto três vidas seguem em direções opostas. Ben Reilly se espreguiça, pendurado de cabeça para baixo no teto. Em outro canto da cidade, May segura a xícara com o coração apertado ao ver uma mensagem de Jonah Jameson. E longe dali, no isolamento frio da mansão de Tombstone, o peso do ferro ecoa enquanto ele murmura que havia um entendimento entre eles. Num laboratório escondido em Midtown, a tensão cresce quando Norman ouve uma acusação que havia um acordo e que ele o quebrou. Ben tenta disfarçar o próprio peso emocional, mas é confrontado por quem sente até nos sonhos o quanto ele está se afogando por dentro. May aperta a caneca e vê nas mensagens. Mesmo não sendo amigos, ele precisa fazer algo. Thompson, sob o ferrolho esmagador do treino, resmunga que algo está errado com ele e que já não dá mais para ignorar. E em outro canto, os aranhas deixam claro para Norman que pouco importa o que faça com seu próprio tempo, a menos que ele faça usando aquelas cores e aquele símbolo. Ben tenta justificar por que de todas as pessoas possíveis, ele foi escolhido outra vez, lembrando que já havia sido convidado a ser o Homem-Aranha antes, enquanto a voz ao seu lado o cutuca por estar dormindo na cama dele, usando o dinheiro dele e fazendo o trabalho dele. May recebe um pedido inesperado para explicar o que se passa na cabeça do garoto. Thompson admite que, por pior que seja a situação, ele deve aquele favor, carregando o peso disso. E no laboratório, a verdade é cuspida sem anestesia, quando o aviso chega de forma seca. Os aranhas só estão dando a ele o benefício da dúvida, porque foi pedido, mas a cobrança final chegou. Ele não é o Homem-Aranha, é Norman Osborn. Enquanto Ben admite que está apenas cumprindo o trabalho que não pediu e Janine pergunta o que vai ser preciso para ele finalmente soltar isso, ele promete que está quase terminando. May, surpresa pelo convite inesperado de conhecer seu enteado de 60 anos. Thompson recebe elogios pela honra e pelo sacrifício, ouvindo que a conta será acertada hoje, e aceita o plano com o peso de quem sabe que não há volta. E no laboratório, um pedido frágil para que pare é engolido pela ameaça fria. Ou ele desiste, ou eles vão fazê-lo parar. Quatro histórias diferentes, todas elas envolvendo a mesma pessoa: Peter Parker, que está no espaço para variar. Norman afronta os aranhas. Ele continua a agir, salva mais uma vida nas alturas. Uma confissão amarga ecoa dentro da mente de quem veste o traje. Ele admite ter desenvolvido o hábito irritante de mentir para si mesmo, de distorcer seus desejos para parecer alguém melhor, culpando uma infância onde vulnerabilidade significava fraqueza. Lembra de quando disse à esposa que queria um filho, quando na verdade buscava um pequeno clone de si mesmo, e de como, ao se tornar o duende, fingiu que buscava poder, enquanto na verdade queria aterrorizar e ferir quem ousasse ficar no caminho. Agora, ao vestir a pele de Peter, tenta convencer a si mesmo de que faz isso para proteger o sonho dele, embora, no fundo, não saiba ao certo qual é esse sonho. No meio do resgate, ele admite que poderia ter enfrentado o Spider-Slayer como ele mesmo, já que a fórmula do duende ainda o mantém forte e rápido. Mas havia gente em perigo, e ninguém jamais viu Norman Osborn surgir em um terno elegante e pensou que estava salvo. Quem inspira esperança é o Homem-Aranha, e era isso que aquelas pessoas precisavam agora. O símbolo capaz de segurar um prédio inteiro se fosse necessário. Por trás da máscara, porém, a verdade pesa quando ele confessa que quer que seu amigo fique bem, quer que Peter volte de onde quer que esteja, mas também precisa do Homem-Aranha. Enquanto os trabalhadores comemoram a chegada do Homem-Aranha, Norman encara a verdade que corrói.
E a história corta para Rand Enterprises, onde um cientista exausto admite que sabe o quanto é péssimo, descrevendo sua noite de energéticos, delírios e uma súbita ideia sobre codificação genética que quase o fez ver Deus. Ben acompanha tudo com aquele humor cansado, ouvindo que o problema de carga e dispersão de calor finalmente está resolvido, só para testemunhar outro pesquisador entrar em pânico ao perceber que os pacotes extras de RNA podem realmente funcionar, a ponto de gritar que vai ter um colapso mental. Mas o resultado explode na sala quando o teste dá certo e todos vibram. Ben celebra o momento com Brian, que explode em alívio, dizendo que finalmente conseguiram, enquanto corre para chorar no armário antes de chamar o Dr. Owen. Astrid parabeniza Ben, afirmando que Watson e Crick teriam feito o mesmo e que, apesar de todo o bem que ele já faz ali, aquilo era diferente. Era impacto real. Era moradia acessível para milhões. Tudo graças a ele. E ao idiota que o acompanhou. Ela toca seu ombro e admite que ele tem uma mente revolucionária. E Ben tenta agradecer pelo apoio, brincando sobre a patente. Mas a verdade aperta mais forte quando ela afirma que os nomes Brian Naring e Peter Parker serão lembrados por mudar o mundo. A expressão de Ben muda na hora. Num passeio desconfortável por Central Park, Norman comenta que é surpreendente vê-la ali depois de quase ter sido morta por causa dele. E ela responde que relâmpago não cai duas vezes no mesmo lugar. Além de que ninguém perderia a chance de vê-lo se contorcer pedindo desculpas. Ele tenta justificar sua fama nada agradável, mas ela corta dizendo que ele vem sendo até encantador, antes de avisar que, se quiser se redimir, pode começar agora. Norman teme que seja sobre aliciar Peter, mas ela nega e confessa que precisa manter aquela conversa separada, porque a vida dos dois se cruza de um jeito que nem Peter sabe. Então relembra o que disse antes do ataque, a voz tremendo ao admitir que ninguém sabe. Ninguém entende e ela está perdendo sua própria sanidade. Quando ela pergunta como alguém segue em frente depois de perder um filho, Norman tenta responder, mas Mayra desaba, dizendo que não pode mostrar vulnerabilidade, que como mulher negra em um cargo alto, as facas já estão apontadas. Ele tenta acalmá-la, mas ela continua, dizendo que já procurou todos os especialistas, pagou cada tratamento, mas o filho não vai melhorar. E há um grito preso dentro dela o tempo todo, um grito que ela teme não controlar quando finalmente escapar. Quando o celular vibra, Mayra insiste para que ele atenda, lembrando que quem comanda uma empresa bilionária não pode simplesmente ignorar o mundo. Norman desbloqueia a tela e o seu rosto endurece ao ler que o Shocker voltou, e chama por Mayra com a urgência de quem sabe que não pode ficar ali. Ainda assim, ele agradece por ela confiar nele e pede para retomarem aquela conversa quando ela quiser, prometendo ajudar se for capaz. Ela aceita, grata, enquanto ele se afasta, perdido em pensamentos sobre quantas vezes Peter teve que escolher entre apoiar um amigo ou impedir um crime. Sobre como alguém sobrevive vendo o Homem-Aranha bagunçar a própria vida repetidamente, contendo a raiva para repetir, como mantra, o preço de deixar alguém em apuros para vestir o traje que cobra tudo. Norman, vestindo o traje do Aranha, tenta agir como Peter agiria e parte para o encontro, só para perceber que o inimigo não passa de um truque armado para chamar sua atenção. Ele reclama que antes tudo era mais simples, enquanto Thompson aparece, afirmando que o Homem-Aranha finalmente criou Coluna e agora está atacando sua propriedade, chamando isso de falha de comunicação e avisando que o verdadeiro Shocker está bem, mandando lembranças e um belo vá se ferrar. Diante da provocação, o Homem-Aranha respira fundo, lembrando que Peter sempre buscaria uma forma de se conectar, e pergunta o que Tombstone quer, recebendo uma resposta inesperada, quase desarmante. Ele só quer saber se o Homem-Aranha está bem. Na casa de May, a mesa vira palco de uma discussão improvável, quando Jameson se declara uma espécie de pai substituto para Peter, só para ouvir que ele se comporta mais como um manipulador emocional à beira do abuso, enquanto May tenta decidir se deveria sair da sala. Ele insiste que todos mudaram, que agora conversa com Peter sobre a vida de um jeito que o sobrinho talvez não compartilhasse com a própria tia, mas admite que o garoto sumiu do mapa, agindo de forma errática e que chegou a hora de intervir.
E quando alguém diz que precisam consertar isso, May bate na porta com o peso de quem conhece a verdade. Se por isso querem dizer Peter, ele não está quebrado, ele está sofrendo. May respira fundo e explica que não sabe o motivo, mas sabe reconhecer quando Peter está sofrendo. E quando isso acontece, ele se fecha, afasta todos, um hábito que nasceu na infância e ganhou outra forma depois da morte de Ben. Ela afirma que ele guarda segredos para protegê-la, e talvez proteja Jonah da mesma forma, antes de deixar claro que não é ingênua nem fraca, é mãe. E isso às vezes significa suportar a dor dele à distância, até que ele esteja pronto para dividi-la. Sua intervenção será feita com amor incondicional, seguida de um chute rápido no traseiro e depois disso, panquecas feitas com ainda mais amor. E quando termina seu discurso, May vira para Jonah com um sorriso malicioso. Por que ele não aproveita para mansplainar um pouco sobre o mercado imobiliário? Thompson diz que, desde que aquele lunático de gladiador o espancou, o Aranha anda diferente, mandando capangas para o hospital e tocando terror pela cidade. E ainda o que mais surpreende é que ele sente que o bandido realmente se importa. Thompson admite que tudo isso é péssimo para os negócios, mas é ainda pior para o bairro. E ouvir sermão de um monstro como ele quase faz Norman perder a compostura. Thompson então percebe que ele quer bater antes mesmo de falar, perguntando o que diabos aquele brutamontes fez com ele. A lembrança do golpe volta como um veneno e Norman repete para si mesmo a lição que ouviu daquele monstro. Misericórdia é reservada a quem a conquista. Algo que jamais Peter diria. Thompson percebe na hora e solta um alívio sombrio, dizendo que ele não é o Homem-Aranha, e graças a Deus por isso. Antes de ordenar que soltem o remédio contra ele. O mascarado surge caminhando como um fantasma embrulhado em ataduras, pronto para a briga. A dor explode como um clarão branco quando o golpe atravessa Norman, e tudo o que resta é o som das coisas quebrando dentro dele. O gosto metálico do próprio sangue, enquanto o vilão embrulhado em ataduras celebra como se estivesse saindo de um spa. Thompson explica com frieza que o tal Plague RX funciona como um banco, só que de sofrimento. E tudo que Norman fez ao Shocker e aos capangas dele agora está sendo devolvidos com juros, porque o monstro absorveu cada ferida, guardou todas e está transferindo tudo de volta para a conta do falso aranha. Thompson soca o dispositivo de Norman e quebra seu pulso. E Norman faz algo que Peter jamais faria. Ele não recua. Ele quebra o golpe, deixando o criminoso atordoado ao perguntar como aquilo é possível. E é nesse instante que tudo dentro do traje despenca. Norman não quer salvar ninguém, não quer inspirar esperança, não quer ser herói. Ele quer vencer, quer ver Thompson sofrer. Dominado pelo impulso de ferir, Norman ruge que seu mundo interior é dor, avançando como um animal ferido, enquanto Thompson, sangrando e meio inconsciente, reconhece a verdade amarga. Ele definitivamente não é Peter. Só então, no meio do próprio colapso, Norman recobra um fragmento de lucidez, hesita, balbucia um eu antes de pedir que ajudem o homem que quase matou. Sozinho no silêncio azul da madrugada, Ben encara o monitor enquanto uma voz antiga e venenosa sussurra das sombras, chamando-o de tolo por brincar de herói e exigindo que desista, que se renda, que aceite que nunca terá a graça que inveja. E enquanto lê o nome de Peter Parker ao invés de seu no monitor, sente o peso esmagador do cansaço, a exaustão de tentar ser alguém que não é, perguntando-se pela primeira vez se vale a pena continuar. Essa foi uma pincelada da história da HQ O Incrível Homem-Aranha, edição número 16. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!